Você pode celebrar a grandeza do Senhor, do tamanho que você entende a grandeza do Senhor, celebre. Aleluia, 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 aleluia. A Ele a honra, glória, louvor, exaltação, pelo século dos séculos. Aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a casa do Senhor para estarmos esse tempo juntos, celebrando ao Senhor, sendo ministrado por Ele, recebendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas e os nossos corações. Está bem estranho o som aqui em cima, né? Amém. Glória a Deus. Está muito grave, né? Será? Se trocar o microfone melhora ou não? Pode ser? Oi. Alô, de som. Acho que esse melhorou. Problemas técnicos acontecem. Obrigado. Amém. Agora melhorou. Queridos, esses dias Deus tem ministrado muito ao meu coração para entender um pouco sobre o que é que a Bíblia fala sobre o coração. E muito me chamou a atenção, porque quando Deus coloca algo assim no meu coração, eu gosto de me aprofundar, pesquisa. Eu descobri que o termo coração é um dos termos que mais é repetido na Bíblia. Para você ter ideia, em média, a Bíblia, obrigado, aparece por 700 vezes o termo coração. Algumas traduções mais antigas, como Revista Corrigida, as primeiras versões que chegaram até nós, elas até têm mais repetições, visto que as traduções mais atualizadas, elas trocam algumas vezes a palavra coração por pensamento, sentimento, mas nas versões mais antigas de Bíblia, chega a passar de 800 vezes a citação do termo coração. E eu comecei a observar que é de uma extrema importância, até porque neste ano nós estamos no ano do... Qual a proclamação desse ano? O ano do alicerce. E diante disso eu descobri que a principal pedra do alicerce de uma pessoa é o seu coração. E eu quero te convidar para nós, hoje não tenho a menor pretensão de esgotar o tema, talvez eu precise continuar essa palavra por uns 2, 3 domingos, fazer uma série de palavras para nós aprendermos um pouquinho sobre o nosso coração. Isso é tão importante que o livro de Provérbios é o livro que mais fala sobre o coração. Dá muitos conselhos sobre guardar o coração, limpar o coração, manter o coração, purificar o coração, colocar o coração em retidão. Muitos conselhos. E o capítulo 4 é um capítulo em que, na verdade, é uma instrução que um pai está dando para um filho. Todo o capítulo 4 é uma instrução de pai para filho. É como se Deus estivesse nos instruindo, e o tema principal de todas as instruções, a que mais é relevante, é sobre o coração. Vou ler um versículo para você ter noção, que eu acho que é o mais fundamental desse capítulo 4 de Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 23. Esse versículo, querido, a gente precisa não apenas ler ele hoje, a gente precisa guardar, entender. Eu vou até fazer algo mais profundo. O Robson, providencia para nós um adesivo em formato de coração com esse versículo. E no próximo domingo nós vamos distribuir, e eu gostaria que você colasse ele num local na sua casa que você lesse todo dia. Qual é o lugar que todo dia você passa na sua casa? Lá no espelho do banheiro, então cola lá.
Não, pastor, é na minha geladeira, então cola na geladeira. Mas no lugar que você todo dia tem acesso a esse versículo. Ele vai ser essencial dentro desse entendimento que nós precisamos ter. Ok? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu, não é o teu dinheiro, não é outra coisa, sobre tudo, de tudo. Aqui está falando de tudo, tudo mesmo. Material, espiritual, que você imaginar. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Uma tradução diz assim, mas eu vou usar essa tradução que diz assim: porque dele procedem as fontes da vida. Então, essa primeira palavra de hoje eu quero falar sobre essa série Coração Blindado, e o tema hoje é a fonte. Tá? A pergunta eu fiz, para mim, gostaria de fazer para você. Por que de todos os conselhos na Bíblia, o coração é colocado como um tema principal? Quando qualquer tema na Bíblia, esse capítulo 4 ele é básico. Mas se você olhar em outros lugares da Bíblia, Jesus, quando esteve na terra, muito aconselhou e falou sobre o coração. Por que esse tema é tão relevante? E eu vou lhe explicar por quê. Porque tanto no pensamento hebraico antigo, como no contexto bíblico, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do músculo cardíaco que bombeia sangue e espalha pelo corpo. Apesar de que Deus fez justamente esse músculo cardíaco, e nós chamamos de coração, porque ele serve muito bem como uma referência para nós entendermos todo o projeto de Deus. Eu vou explicar mais para frente para você. Mas dentro do contexto bíblico, não se trata desse músculo que bombeia sangue, ou apenas um lugar onde nós guardamos sentimentos. Não é à toa que quando nós temos uma linguagem romântica, nós dizemos que nós amamos no coração. Quando nós queremos bem, dizemos que nós guardamos no... Agora, quando você também não gosta de alguém, você diz o quê? Tirei do meu coração. E fiz até uma barreira, o coração ficou peludo, para não entrar de volta. Então, não é também. Então, qual é o significado bíblico quando fala de coração? Diga comigo: o centro, vamos lá, o centro de comando de todo ser humano. Todo ser humano é comandado pelo seu coração, por aquilo que tem no seu coração, por aquilo que produz. Ou seja, no contexto bíblico, coração fala de um centro de comando que governa todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Por isso, vou adiantar, quando nós falamos do coração físico, músculo humano, ok? Ele é responsável de mandar sangue para todo o corpo. Se ele parar, todo o corpo para. Assim também é o coração no contexto de comando de todo o corpo do ser humano. Se ele for mal, o corpo vai mal. Se ele for bem, o corpo vai bem. Não é à toa que a Bíblia diz que quando o coração está feliz, o que é que acontece no nosso rosto? Formoseia, fica mais bonito. Tá? E dentre outras coisas que nós vamos aprender. Mas onde nós encontramos o coração humano? Nesse contexto. Agora esqueça do músculo cardíaco, ok? Vamos falar do contexto bíblico. Sobre este centro de comando que comanda toda a nossa vida, chamado coração. Onde nós encontramos, biblicamente, o coração na estrutura humana? Eu vou tentar colocar uma figura aqui, eu achei ela já até pronta na internet, tá? Mas dá bem para nós explicarmos. Todos nós já sabemos que Deus revela na sua palavra que o homem foi criado em 3 dimensões, né? O homem foi criado, que nós chamamos, teologicamente, tricótomo, ou seja, com 3 partes. A Bíblia diz que esteja todo o tempo diante de Deus, sejamos santificados o nosso espírito,
na nossa alma e no nosso corpo. Então o ser humano é formado de vamos lá, espírito, alma e corpo. E o coração fica onde? O coração é o elo de ligação entre o espírito e a alma. É aqui que fica o que a Bíblia chama de coração. O elo de ligação entre a alma e o espírito. Entre o espírito e a alma. E o elo de ligação entre a alma e o corpo é o nosso cérebro. Por isso é que é no nosso cérebro que nós pegamos as informações que vêm pelo corpo e mandamos para a alma. Quais são as janelas que você tem no corpo que, vamos dizer, codifica, interpreta no seu cérebro e manda para a alma? Os 5 sentidos. Os olhos são deles. Os 5 sentidos, quando você usa, é o seu corpo que manda uma informação para o seu cérebro, que manda uma informação para a sua alma. Por isso é que a sua alma é palpiteira. Sua alma é palpiteira. Quando seus olhos olham para alguma coisa, qual é a informação que ela passa para o cérebro e guarda lá na sua alma? Dá ou não dá um palpite? Olha para a pessoa que está do lado e diz assim, não mente que tu está dentro da igreja. Quando você olha para alguém, o que é que a sua alma logo diz? É bonito, é feio? Tem uns que ainda... Hoje a linguagem muda um pouco, né? Olha para alguém e diz assim, mas fulano é de baixa resolução. Para não chamar de feio. Aí, os seus olhos viram, mandou essa informação para o seu cérebro, e o cérebro automaticamente deu um palpite para a alma. E a alma gosta de palpite. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você toca, tudo que você prova, você dá uma definição, sim ou não? Quando você coloca alguma coisa na boca para comer, imediatamente tem ou não tem uma definição. E essa definição vai definir se você vai comer aquilo de novo ou não, sim ou não? Porque passou uma informação para a sua alma, e dizendo, é gostoso. Aí a sua alma diz assim, me dá mais. Mas se você passar para o seu cérebro, e o cérebro convencer a alma dizendo assim, é ruim, você não quer mais. Ok? Então, o que você ouve, se eu ouviu alguma coisa, aí é que vem o grande problema. Quando você ouve algo, você tem que ser, por isso que a Bíblia diz que a gente tem, está pronto para ouvir, tardio para falar. Então a gente ouve, vem para o cérebro e a alma vai logo dizer, não, está certo, está errado. Isso está certo, está errado. Vamos fazer isso na prática? Quando nós precisamos aqui fazer esse ajuste e trocar de microfone, o que foi que sua alma disse? Olha o B.O. Mídia. Deu ou não deu um palpite? Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Na hora. Até julgar, julga. E se possível, condena. Porque isso é natural. Tudo que as janelas do seu corpo vê, manda para o seu cérebro informa a sua alma, e quando informa a sua alma dá um palpite. Está certo, é errado, é bonito, é feio, eu concordo, não concordo. Muitas vezes você nem sabe qual é o assunto, mas sua alma diz logo se você concorda ou não. Eu acho que não tinha que falar sobre isso. Não, porque eu acho... A sua alma tem um problema sério chamado achismo. E o que leva a pessoa a ser movida por achismo? Falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade, a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra, o seu cérebro está pronto para fazer boas interpretações. Quem não conhece a palavra, vai usar o que ele tem de informação aqui dentro para fazer a interpretação. O seu cérebro, querido, a sua mente... vamos colocar cérebro, mente aqui junto. Quando nasceu limpinho, correto? Não tinha informação nenhuma. Por quê? Porque o cérebro, a nossa mente, ela não tem a capacidade de inventar nada.
tudo que passa por ela é por aprendizado. Você nasceu sem saber ler, escrever, andar. A única coisa inerente que veio dentro de você foi uma reclamação da sua alma, porque você nasceu careca, desdentado, sem saber andar, sem saber falar, sem saber se expressar, e a alma reclamou. Quando a alma reclamou, você fez o quê quando nasceu? Chorou. Chorou, reclamou, porque a alma reclama. Entende por que o ser humano chora? A alma reclama. Aí você vai passando informações para esse cérebro. Qual uma das primeiras informações que se passa? Você precisa se alimentar. Então a mãe pega, coloca o bebê ao seio e, naturalmente, coloca o seio na boca da criança e a criança começa a sugar. Então é uma primeira mensagem, olha, para você se alimentar, você precisa usar a boca. Isso ficou marcado, uma primeira informação. E assim outras. Você vai ensinando as primeiras palavras, ensinando a criança a andar, ela vai absorvendo informações. Então, conforme a informação que ela tem aqui, ela pega o que ela vê, o que ela toca, o que ela sente, o que ela escuta, pela informação que está aqui, ela manda para a alma dela. Por isso que muitas vezes você pega a criança, e ela está na fase de aprendizado, ela entendeu o seguinte: quando eu estou com fome eu preciso comer. Só que ela não sabe o que é que precisa comer. Se você deixar, ela come qualquer coisa. Sim ou não? Come barro, come terra. E ela achar pela frente, ela vai enfiando na boca. Porque ela entende o seguinte: se me deu fome, a boca vai satisfazer. Então eu vou pegando. Só que por quê? Porque não tem essa informação aqui dentro, seletividade do que ela pode se alimentar ou não. Ou melhor, a gente passa a vida toda e não sabe. É à toa que a gente come errado pra caramba. Até os dias de hoje. Ainda acha que está certo. Tá? Porque muitas vezes nós somos informados aqui que bom é comer fast food, que bom é comer comida rápida, sem nutrição, né? A gente tem que olhar paladar e não tem que olhar o que é nutritivo, e assim vai. Mas aí conversa para outro dia. Para isso Deus nos deu a sua palavra, para poder nós aprendermos, e aí daquilo que nós vemos, nós levamos para a palavra, para depois levar para a alma. Nós ouvimos, primeiro levamos para a palavra, depois levamos para a alma. Com isso você vai proteger a sua alma. Mas se não tiver a palavra de Deus para fazer esse filtro, vai tudo passando para a alma. E quando vê, a alma está extremamente problemática. Mas o meu assunto hoje não é nem corpo, nem mente, cérebro, nem alma. Nosso assunto é coração. E o coração, ele age exatamente como o nosso cérebro. Ele nasce limpinho, sem nenhuma informação. E o nosso coração vai se tornar resultado daquilo que nós somos informados. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos pegar a palavra de Deus e esconder onde? Escondi a tua palavra no meu. Para quê? Para não pecar contra ti. Aí o que é que acontece? Esse coração, que é o centro de... Preste bem atenção. Diga comigo, o centro de todas as decisões. Agora me responde, como é que você vai tomar decisão de um assunto que você não conhece? Como você vai tomar uma decisão de um assunto que você não conhece? Deixa eu pegar um assunto aqui aleatório. Economia. Não, eu preciso fazer uma economia, eu preciso fazer um investimento econômico. E você nunca estudou sobre o assunto. Qual a possibilidade desse investimento dar errado? Enorme. É capaz de você não investir, perder seu dinheiro. Por quê? Porque você está fazendo algo que você não tem conhecimento. Mas se você tiver conhecimento, dá para você viver muito bem só de investimento, sim ou não? Tá, do conhecimento. Então nosso coração não tem nada, nasceu limpinho, limpinho. Não é à toa que quando a criança nasce, nós olhamos para a criança e dizemos que ela é inó. Ela é inó. Por quê? Porque ela ainda não depositou nenhuma maldade no coração. O coração dela é limpo. Mas quando cresce um pouquinho, dependendo do ambiente que ela vive, do contexto de família que ela tem, esse coração dela começa a ficar contaminado.
E aí tem criança que ainda está sendo criança e você já olha e pergunta assim, tem só um aí dentro ou tem mais de um? Sim ou não? Por quê? Porque o coração dela já está sendo contaminado. Eu gosto muito de seguir um camarada que ele faz um stand-up aí sobre educação. Estou até me programando para ir assistir um stand-up dele. Ele falou uma coisa assim, gente, vocês sabiam que quando a educação começou, as primeiras crianças foram ensinadas até por padres? Alguém pode dizer assim, porque a educação é um sacerdócio? Não, queridos, nem os padres aguentaram, passaram para os professores e disseram, eu vou expulsar demônio que dá menos trabalho. Por quê? E nos dias de hoje, quem é professor sabe que está bem pior, não está? Porque hoje as famílias estão tão fora do padrão da palavra de Deus, que o resultado natural são corações fora do padrão que Deus estabeleceu. Então, preste bem atenção, o coração é que vai tomar todas as decisões da vida. Agora, como que ele vai tomar a decisão se ele não tem nenhuma informação? Ele não produz naturalmente nenhuma informação. Ele vai ser conduzido pelas informações que ele recebe ou da alma ou do espírito. Dependente de onde ele recebe informação, vai formar que tipo de coração você vai ter. Com um detalhe, a alma, eu falei alguns minutos atrás que ela é o quê? Eu acho. E aí todo dia ela fica dizendo pro coração, eu acho que você tinha que fazer assim. Eu acho que você tinha que ir lá e dar um murro na cara. Eu acho que você tinha que ir lá e fazer um barraco. Eu acho que você tinha que ir lá aproveitar que ninguém está olhando e ó, meter no seu bolso e dizer, achei. A alma, querido, além de palpiteira, ela tem um problema. A alma não se converte. Por isso que a Bíblia diz que tem que pregar para o coração e tem que pregar para a nossa mente. Não manda pregar para a alma, porque a alma não se converte. Você tem que dominá-la. E ela é a maior influenciadora do coração. Ela que fica toda hora dando palpite. Aí eu volto lá naquela história que eu falei para você. Vamos colocar de novo em prática. Deu um problema técnico aqui, a sua alma deu um palpite. O palpite que deu, será que não derramou dentro do seu coração? Está na hora de... Já tem gente querendo levantar aí lá na mídia e pedir perdão, né? Ó, o Luiz já foi até lá pedir perdão. Isso, já pede perdão aí. Por quê? Porque a alma deu um palpite, já julgou, já disse que fizeram tudo errado, e aí às vezes desce para o coração. Aí quando desce para o coração, quando é que desce para o coração? É quando toda vez que você passa, o pessoal da mídia diz assim, mas esses midianitas não tem jeito. Já desceu para o seu coração. Sabe, muitas vezes quando você, por causa de um lapso, um momento, uma decisão, você fez todo um conceito contra uma pessoa, você já julgou e disse que a pessoa é só aquilo, porque a sua alma deu um palpite, seu coração aceitou e formou uma decisão, porque eu vou repetir essa frase, meu irmão, para ficar encucada. Do coração é que procede todas as decisões da sua vida. É no coração que você decide se você vai amar alguém, se você vai odiar alguém, se você vai servir a Deus, se você não vai servir a Deus, se você vai ser obediente, se você vai ser rebelde. Tudo é decidido no seu coração. É o centro de todas as coisas, todas as decisões, todas as palavras saem da sua boca. Você não fala algo porque você acha bonito ou feio. Jesus falou, só sai da nossa boca o que está cheio onde? Você fala o que está dentro do seu coração. Às vezes você pode até usar o seu cérebro para disfarçar e falar algo diferente. É o que nós dizemos que falou da boca para fora. Mas na verdade, aquilo que você está falando pode até sair da boca para fora. Mas aquilo que você está sentindo lá dentro é de verdade o que tem no seu? No seu? Participa, gente. Você está percebendo como é importante? Então como é que eu vou fazer, pastor, para manter meu coração bem?
Em vez de receber a informação da alma, eu tenho que receber a informação do... Mas o Espírito, ele entra no coração assim, sem pedir permissão, invadindo, que nem a alma faz? Não, aí é que está o problema. A alma é sem vergonha. Ela não faz cerimônia. Ela já chega trazendo a fofoca, a confusão, o palpite dela. Ela vai invadindo. A alma é que nem um MST, sem vergonha, vai invadindo o que acha pela frente. O espírito não, é nobre. O espírito humano, ele só funciona de uma forma. Qual? Se o Espírito Santo entrar nele. Quando eu e você recebemos Jesus, Jesus diz assim: filho meu, dai-me o teu espírito ou coração? Coração. Porque ele sabe que aqui já está contaminado. Aí ele vem, limpa, tira, por isso que ele lava com o seu sangue o nosso coração, limpa, para começar a ter novas informações que vêm do nosso espírito. Porque o Espírito de Deus intercede ao nosso favor com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi dado para ele vir do céu, adentrar o nosso espírito, para poder ele morar em nosso coração. Só que Deus não divide espaço com ninguém. Ou o nosso coração, que é o centro de todas as decisões, é 100% de Deus, ou é 0%. Aqui está o grande problema. A alma todo dia ataca o coração para querer dominar, e o espírito é calmo, um lorde, dizendo assim: se você me chamar, me convidar, eu vou. Entendeu agora porque Jesus diz assim: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos trazer esse versículo para cá? Onde Jesus está? Nosso espírito. Porque o nosso espírito só Deus tem acesso. Pecado não tem acesso, demônio não tem acesso ao nosso espírito. Só Deus pode acessar o nosso espírito. E por que que Deus, quando fez o ser humano, deixou um lugar que não erra, não peca? Porque se o homem pecasse por inteiro, Deus não podia ter comunhão com o homem. Então ele deixou um espaço limpo que ele pode visitar a qualquer momento, que é dentro do nosso espírito. E quando ele entra no nosso espírito, ele gentilmente chega na porta do nosso coração e fica assim: posso entrar? Você permite eu te ensinar alguma coisa? Você permite eu fazer uma visitação ao seu coração? Na verdade, você permite que eu more no seu coração? O livro de Isaías diz assim: porque Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita em um coração contrito, quebrantado, um coração obediente, que já ouviu Deus bater, abriu, entrou. Entrarei na sua casa, cearei com Ele, Ele comigo, e farei dela uma morada. Esse Deus grande que nós cantamos aqui, que tem todo o céu e a terra, a casa favorita que Ele quer morar é onde? Para poder nós tomarmos as decisões certas. Porque se Deus não morar no nosso coração, quem vai dominar o nosso coração? A alma. Você acha que a alma dominando o coração, esse coração vai ser bom? Não vai. Vou tentar montar o quebra-cabeça. Deus colocou dentro de nós um coração para tomar todas as decisões da vida, só que esse coração nasceu sem nenhuma informação, ele será movido por informações, conhecimento que é colocado dentro dele. A partir desse conhecimento, da informação que é colocada dentro dele, vão ser tomadas as decisões. Deus quer entrar no seu coração para você tomar as decisões certas, só que Ele não invade, Ele não arromba, Ele pede permissão para entrar. Se você deixar, Ele te ensina. Agora, se você não deixar, a alma pula na frente como gaiata que ela é, como atrevida que ela é, assim: pode deixar que eu soluciono tudo. Aí o que é que faz? Quando Deus está no nosso coração, nós não escolhemos pelo que nós vemos. Sim ou não? Mas quando a gente permite que a alma dê palpite,
a alma, mesmo sabendo que Deus está dentro do coração, ela tenta dar palpite para a gente decidir errado. Tem um exemplo na Bíblia? Deus disse assim ao profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé para ser rei. Ele chegou lá, com o coração cheio de Deus, obedecendo a Deus, levou um animal conforme Deus mandou fazer o sacrifício, tudo certinho. Quando chegou lá que os filhos começaram a passar, quando passou o primeiro filho, Eliabe, a alma logo deu um palpite. É esse. O profeta se empolgou e disse assim: o rapaz é bom, é da guerra, valente. Aí Deus disse assim: ei, psiu, esqueceu que eu moro aqui dentro? Quem toma decisão sou eu, não é você. Porque você está vendo com seus olhos, mas eu sondo os corações. Não é nenhum desses. Eu vou te apresentar. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, passou o sétimo. O profeta disse assim: não tem mais ninguém. Tem um menino que está trabalhando lá no curral. O profeta já disse assim: opa, ninguém senta na mesa, ninguém come enquanto esse menino não chegar. Quando o menino colocou o pé lá dentro, Deus disse assim: é esse. Porque Deus já tinha encontrado o coração de Davi. Não é à toa que Deus mesmo falou: achei um homem segundo o meu. Quando Deus está no nosso coração, nós tomamos as decisões certas. Agora, toda decisão que nós tomamos errada, porque nós fomos influenciados pelo que nós pensamos e pelo que a nossa alma palpitou. A nossa alma é muito imediatista, ela quer resolver as coisas muito rápido. A alma não sabe esperar. A alma quer viver de adrenalina, de emoções. O coração não. O coração, ele quer tomar as decisões certas. As decisões certas. Então, a primeira coisa que você precisa entender: o seu coração é o centro de todas as decisões que você toma na vida. Está entendido isso? A gente vai precisar desse conhecimento daqui para frente. Então, diga comigo, para memorizar: o meu coração é o centro de todas as decisões que eu tomarei na vida. Agora me responda pelo que a gente já aprendeu. Ele já nasce com a informação para tomar a decisão certa? Não. Ele vai tomar decisões conforme as informações foram dadas para ele. Quem vai dar informação para o coração? Ou a alma, ou o espírito. Só que Deus é tão misericordioso, diga graças a Deus, que Ele ainda deixou uma terceira fonte para instruir o nosso coração. Além da alma e do espírito, Ele deixou uma fonte que é infalível, tem selo de qualidade que diz: está certa, para instruir o nosso coração. Que fonte foi essa? A Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu. Leia o Salmo 119. Como poderá manter o jovem puro o seu caminho? Observando a palavra da tua lei e guardando no seu coração. Então, se você ficar na dúvida se é o teu espírito ou a tua alma que está influenciando a tua decisão, vá para a prova dos 9 fora. Quem é outro tempo aqui dos 9 fora? Galera nova que faz conta só na calculadora e diz assim: o que é isso? Mas eu sei que tem uns aqui que fazem a continha dos 9 fora. Fazia. E não errava. Era a prova dos 9 fora. Né? Pastor, o que é isso? Esquece. Vamos voltar para o coração aqui, porque tem gente que não vai entender essa informação. Então, eu estou na dúvida para tomar uma decisão. É a minha alma ou é o espírito? Eu tenho algumas fontes que Deus deixou. Eu corro para a palavra. A decisão que eu quero tomar está de acordo com a palavra ou não? Se tiver, tem uma grande possibilidade de eu tomar a decisão correta. Agora, se tiver contra a palavra, não, mas eu acho que é assim. Você acha, quem acha é a alma não tem certeza, ela tem achismo. Por isso Deus deixou a sua palavra e disse que ela é a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos... Porque a verdade do Senhor, ela vem e limpa os nossos corações.
A palavra de Deus tem um poder de transformar os nossos corações, de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Então a gente tem a fonte para ir. Você pode também usar a oração, a busca, o jejum, o propósito com Deus, ato profético, tem vários. Mas tudo você encontra onde? Aqui dentro. Aqui ensina como você ora, como jejua, como faz ato profético, como usa de autoridade. Tudo aqui dentro. Para poder fazer o coração. Amém, queridos? Vou voltar para o versículo que eu li lá no começo. Tá? Inclusive, querido, eu quero fazer desses 2, talvez 3 cultos, algo que a gente precisa aprender. E eu quero te instigar, provocar no seu coração, que as dúvidas que você tiver, você vai escrever num papel e vai mandar para mim. Fazer pergunta para mim. E aí a gente vai tentar nas próximas ministrações trazer o entendimento. Vamos voltar para o texto, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarde esse texto. Provérbios 4, 23. O que é que diz ele? Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Por que é que esse texto fala de fonte? Vamos usar a analogia da fonte para você entender o que é o seu coração. Ok? Vamos lá. Vamos pensar aqui na nossa cidade. A nossa cidade, de tudo que nós temos na cidade, um dos bens mais preciosos que nós precisamos todos os dias para sobreviver é a água, que vem da fonte. Perfeito? Sim ou não? Beleza. Digamos que alguém vai lá na nossa fonte de água, para você que está assistindo na fonte de água lá da sua cidade, vamos usar aqui o exemplo de Cunha. A nossa água é captada lá na Cachoeira do Pimenta. Alguém vai lá e derrama dentro daquela fonte uma substância de muita vitamina e proteína. O que é que vai acontecer com toda a nossa cidade, toda a nossa população? É vitaminado. Ok? Agora se vai um enviado do cão lá e joga veneno. O que é que vai acontecer com toda a população de Cunha? Todo mundo envenenado. O seu coração é a fonte que decide para todo o corpo. Vamos pensar agora em você. Se chegar até você e lançar um veneno no seu coração, como vai ficar todo o seu corpo? Envenenado. As suas decisões vão ser tomadas com base no veneno. Você ouve alguma coisa, seu cérebro manda informação para a alma interpreta. Fulano está falando isso porque não gosta de você, envenenou seu coração. E aí vai envenenar o corpo inteiro. Presta atenção, irmão, vai envenenar o corpo inteiro. Sabe aquelas doenças que você vai no médico, o médico diz assim, eu não achei nada. Aí você diz assim, mas doutor, eu estou sentindo, está doendo. Você está envenenado por alguma coisa que passou no seu coração que não era bom. Existem estudos científicos que provam que de 70% a 80% de todas as células cancerígenas que desenvolvem nas pessoas é por falta de perdão. Uma mágoa, um rancor, um abandono, uma traição, entrou, chegou lá no coração, repousou lá e se tornou uma raiz de amargura. Entendeu agora? Porque a Bíblia diz assim, não haja em vosso coração nenhum tipo de raiz de amargura, porque vai contaminar o corpo inteiro, irmão. Um coração saudável, alegre, formoseia o rosto, mas um coração contaminado contamina o corpo inteiro. Entendeu agora porque é que Deus ensina tanto sobre o perdão? Não é porque o outro precisa, é para você não se contaminar. O maior beneficiário de perdoar não é quem recebe o teu perdão, é você que se descontamina.
Porque se você guardar uma raiz de amargura no seu coração, vai contaminar o corpo inteiro. Na hora de você fazer um negócio, vai influenciar. Sim ou não? Vai. Faça um negócio no dia que você está alegre. Vai dar certo. Faz um negócio no dia que você está amargurado, com raiva de alguém, brigou com alguém. Está com o pensamento de querer matar meio mundo. Faz para ver como dá errado. Por quê? Porque aquilo que você guardar no seu coração, meu irmão, vai contaminar o seu corpo inteiro, vai contaminar a tua mente, as unhas, os músculos, o sangue, vai refletir em tudo. Porque tudo, por isso é que o texto fala de fonte. Seu coração é a fonte que jorra para o corpo inteiro. Eu volto lá no começo da palavra, na introdução. Coração como músculo cardíaco. Não é dele que sai o sangue para o corpo inteiro? Sim ou não? Sim. Por que Deus usa esse centro de decisão, ele dá o mesmo nome de coração? Porque assim como o coração cardíaco, o músculo cardíaco, manda sangue para o corpo inteiro, aquilo que você aprende e guarda no seu coração, vai mandar para o seu ser inteiro, inteirinho. Se você está triste, é porque alguma coisa está dentro do seu coração que não está legal. Aí olha a dica da Bíblia, como a Bíblia é fantástica. Se alguém está triste, faça o quê? Cante louvores, porque quando você canta louvores, alegra o coração, exatamente. O louvor alegra o coração. Por isso que a Bíblia manda você cantar louvor. Para tirar a tristeza do seu coração, colocar alegria no lugar. Está entendendo? Tudo que passa no seu corpo, na sua vida, meu irmão, procede do seu coração. Então, de tudo que deves guardar, a sua maior preocupação é guardar o seu, porque daqui vai sair todas as fontes que vai moldar toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, tudo, exatamente tudo. Por isso que o nosso coração precisa ter uma preocupação especial com ele. Então, assim como uma fonte de água potável abastece uma cidade, e ela contaminar, pode matar toda a população, tem gente que já deixou o seu coração ser tão contaminado, que é um zumbi. Está andando como vivo, mas por dentro está morto. Entendeu porque é que muitas vezes, tem muitas pessoas que estão vivas com desejo de morrer? Porque o coração está contaminado com cheiro de morte. Mas você encontra pessoas que estão num leito, e você vai lá visitar ela, e ela prega, ela fala de Jesus para você, ela sorri, ela diz para você não se preocupar, porque ela está só aguardando a hora de ir para o céu. O que é uma pessoa que está sofrendo em uma cama fisicamente tem uma reação dessa? Porque tudo parte do seu coração, meu irmão. Tudo procede do seu coração. Dá para entender agora porque tem mais de 700 versículos dando conselho na Bíblia para nós cuidarmos do coração? Dá para entender? O seu coração, querido, é a fonte. Se o que entrar e acumular nele for amargura, todo o seu corpo será amargo. Se entrar no seu coração a ganância, como será todo o seu corpo? Avarento, ganancioso. Ganancioso. É aquela pessoa que ela faz, ela precisa dizer assim, ela não se contenta com o que é justo dela ganhar. Ela diz assim, qual é o proveito que eu posso tirar um pouquinho a mais? Porque o coração está cheio de amargura. Se entrar vingança no seu coração, como você vai ser? Você vai se vingar até de quem não fez nada para você. Quando a amargura chega no seu coração, você distrata até quem você não conhece. Sim ou não? Você olha assim, mas fulano é tão mal educado. Não, é o coração. É o coração. Aí qualquer um que passa na rua, ele se estressa, ele grita, ele chama para briga. Por quê? Porque o seu coração está contaminado. Agora, se entrar paz no seu coração, como é que vai ser todo o seu corpo?
Meu irmão, vai estar terremoto, tá tremendo a terra e você vai dizendo, glória a Deus. Davi escreveu um salmo no meio da guerra, ele diz assim, em paz eu me deito, em paz eu repouso, porque o Senhor está comigo. Querido, ele escreveu esse salmo num campo de batalha. Por quê? Entendeu por que é que Deus deu testemunho, que era um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus estava dentro do coração dele. Se o seu coração for cheio do amor de Deus, você consegue cumprir o que a Bíblia manda. Ame até os seus inimigos e ore por eles. Sim ou não? Se o seu coração estiver cheio de paz, de amor de Deus, você ama qualquer um. Você entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Se no teu coração entrar o Espírito Santo, o que é que vai acontecer com todo o seu corpo? Você vai ter a presença de Deus. Você vai ser uma pessoa que toma as decisões não pelas coisas terrenas, mas pelo espiritual. Por isso é que Deus está batendo na porta para limpar e colocar um morador lá dentro, chamado Espírito Santo. Porque naquilo que estiver o teu coração, meu irmão, vai refletir em todo o seu corpo. Você fala do que está dentro do seu coração. Simples assim. O coração determina todas as direções da sua vida. O coração determina todas as direções da sua vida. É o segundo ponto que eu quero enfatizar hoje com você, para nós ficarmos por aqui. O coração é essa fonte, tem essa metáfora da água, e o coração determina todas as direções da sua vida. Você age com base não daquilo que você expressa da sua boca, porque tem gente que fala uma coisa, mas por dentro está pensando outra. Sim ou não? Você nunca fez isso, né? Estou vendo umas auréolas assim brilhando. Alguém olhando para você, enganou você, roubou você, e você fica assim. O Senhor te abençoe. O Senhor dê graça. Mas dentro tu está pensando assim, se der força eu mato. Porque você pode falar uma coisa, mas você é de verdade o que está dentro do seu coração. Mas tem hora, querido, que você pode disfarçar. Quando você menos perceber, escapuliu. Falou alguma coisa que você mesmo diz assim, onde eu estava com a cabeça para falar isso? A cabeça está no lugar, mas o que você falou já está guardado dentro do seu coração há muito tempo. Lucas capítulo 6, versículo 45, palavra de Jesus. Jesus sintetizou dizendo o seguinte: a boca fala do que está cheio no coração. Sabe aquelas pessoas que tudo que ela fala com maldade dos outros? Sabe aquela pessoa que toda vez que você cita a palavra pastor, ela diz assim, porque todo pastor é ladrão? Ela está falando o que está dentro do coração dela. A intenção dela é que ela é desonesta e ela quer projetar em alguém. Sabe aquela frase que você nunca ouviu? Homem nenhum presta. É porque teve um camarada que passou por lá e plantou uma raiz de amargura dentro desse coração. Porque a boca fala do que já está informado no coração. As decisões que estão dentro do coração. Porque eu não concordo com o que estão fazendo na igreja. O indivíduo ele não fala da Bíblia, porque ele não tem como discordar da Bíblia. Então ele tem que dizer que ele discorda. Por quê? Porque dentro do coração dele já tem uma raiz de rebelião. E aí ele desobedece. Por que é que eu tenho que obedecer? Vou lhe dizer a frase clássica de quem tem o coração dominado pela rebelião. Só preciso de Jesus para ser meu pastor. Mas Jesus é tão, não ele, mas a pessoa acha que Jesus é tão idiota, que ele na sua palavra mandou ter pastor na terra.
Não estou falando isso para puxar a brasa para minha sardinha, não, é para você entender. Comecei do espiritual, agora vamos para o material. Sabe aquela situação quando você vai negociar com alguém, já fica pensando assim, essa pessoa tem que olhar aqui, você não vai me enganar. Tal, fica naquele negócio assim, todo mundo não presta, todo mundo que negocia é mau elemento. Na verdade, você está refletindo o que está dentro do seu coração. Você tem um coração enganoso. Você quer tirar proveito com outras pessoas. Tem um ditado popular, eu acho que aqui não se usa tanto, mas lá no norte usa muito, dizia assim, quem mal não usa, mal não cuida. Ou seja, quem não tem hábito de praticar aquele tipo de mal, ele não se preocupa com aquele tipo de mal. Mas quem pratica aquele tipo de mal, ele acha que todo mundo vai praticar contra ele também. Eu não estou dizendo para você ser inocente, ao ponto de achar que todo mundo é uma maravilha. Não, não, põe amor nas minhas palavras. Porque tem gente com um coração muito ruim aí, que você tem que ficar esperto com ela também. Mas antes de você se preocupar com o coração dos outros, se preocupe com o seu. A pergunta que eu tenho que fazer para mim é, como está o meu coração? E essa pergunta você tem que fazer para você. Antes de eu querer saber como está o teu coração, eu preciso saber como está o meu coração. Para poder sair palavras de vida. Porque se o meu coração estiver cheio de mágoa e rancor, eu venho aqui derramar minha alma aqui. Dizer que ninguém presta, xingar vocês. Porque é um coração que está contaminado. Agora, por mais que eu esteja passando luta, dificuldade, eu vou lá na fonte, na palavra, estudo alguma coisa para vir pregar para vocês palavra. Por quê? Porque eu decidi, desde o dia que aceitei Jesus, e muito mais quando eu fui conhecendo a palavra de Deus, e pegar a palavra de Deus e guardar onde? No meu coração. Para poder, no dia que eu falar aqui, eu falar da palavra de Deus. Porque a boca só fala do que está cheio no seu coração. Então, todas as suas decisões diárias, eu já falei isso centenas de vezes, vou falar de novo, são apenas resultado daquilo que já foi processado no seu coração. Daquilo que o seu coração já teve por experiência, por informação. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o coração. Primeiro, porque de lá vai sair todas as fontes. De lá vai ou contaminar, ou abençoar, ou vitaminar, ou proteger, ou destruir todo o nosso ser. Então, o primeiro motivo da gente se preocupar com o coração é esse. Segundo motivo, é porque o seu coração vai dar direção para a sua vida. A boca fala que o coração está cheio. Terceiro, o coração é altamente permeável. O que significa isso? Aquilo que você diariamente ouve, lê, consome, cultiva, guarda, é o que vai moldar o seu coração. É o que vai moldar o seu coração. Não adianta, querido. Não, porque eu sirvo Jesus e não sei o que, mas o seu coração todo dia procura uma fofoca para ficar atualizado. É o que domina o seu coração. Essa semana teve uma pessoa aqui na cidade que ficou boquiaberta, que ela foi falar de um problema que houve com uma pessoa aqui na cidade, já uns anos atrás. Ela tocou no assunto, eu digo, não sei. Como que o senhor não sabe? Todo mundo ficou sabendo aqui na cidade, graças a Deus. Eu ouvi a minha mãe que disse que eu não era todo mundo. Eu não estou sabendo. O senhor não soube que teve um problema assim? Eu digo, não soube. Aí eu digo, quanto tempo faz isso? Já faz uns 5 anos. Eu digo assim, pois é, naquele tempo eu não quis saber, hoje eu também não quero. Não quero, meu irmão. Que lucro vai me dar esse negócio? Que lucro vai me dar? E ainda vai contaminar o meu coração? Não, irmão. Pelo amor de Deus, guarde seu coração. Seu coração é altamente sugestivo. Então faça uma seletividade, meu irmão, do que você ouve. O que você lê todo dia. Se você vai ler algo diferente, por uma questão de conhecimento, leia, meu irmão. Mas cuidado. Se isso vai influenciar o seu coração, tem leitura, é melhor não ler. Isso também não é desculpa para os preguiçosos de plantão, dizer assim, por isso que eu não leio nada. Pior ainda, você vai escutar o que outro leu
E se ele escutou, interpretou diferente, ele ainda vai trazer errado e você vai guardar no seu coração de forma errada. Por isso nada melhor do que ir na fonte. Então, cuidado. Não, porque eu sirvo Jesus, tal. Quando o meu coração está triste, a Bíblia manda eu ouvir louvores e tudo mais. Mas em vez de ouvir, eu gosto do modão. Que fala só de traição, de passou a perna, de cachaça. É isso que vai encher o seu coração, meu irmão. E no dia da angústia, o teu coração vai dizer o quê? A solução é o quê? Tristeza e cachaça. Olha para o irmão do lado e diz assim, pelo amor de Deus, tu é crente, gente. Não me decepciona não, tu é crente. Mas tudo depende do que eu já ouvi, do que eu já li, meu irmão. Isso não é questão de ser careta. É questão de guardar o coração, meu irmão. Melhor que ser careta e guardar o coração, de que ser o atualizadinho e contaminar o coração. Porque você vai falar, você vai decidir pelaquilo que você armazenou de conhecimento, informação, de sentimentos dentro do teu coração. Por isso que para manter o coração limpo, tem que meditar na palavra do Senhor todos os dias. Quando Deus chamou Josué, disse assim, Josué, tem uma grande missão para você. Qual era a informação que tinha no coração dele? Eu não sou capaz. É sim, meu servo Moisés morreu, agora você que vai assumir. Mas Deus, eu não sou capaz. Como é que eu faço? Ele disse, simples, faz que nem Moisés. Medita todos os dias na palavra desta lei. Para que tudo que você faça possa ir bem. Olha a dica. Ele começou a meditar na palavra e guardava tudo no coração. Do homem que achava que não era capaz, na noite seguinte, quando ele pegou o conselho de Deus e colocou, ele está orando. E aí o próprio Jesus apareceu vestido como se fosse um capitão de guerra. Ele já puxou a espada dele. Um dia atrás ele era covarde. No dia seguinte ele já puxou e disse assim, tu é dos nossos ou contra? Onde ele arranjou a coragem do dia para a noite? Quando ele pegou a palavra e colocou dentro do seu coração. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela te encharca de amor. E o amor de Deus lança fora todo medo. Por isso a gente tem que saber o que é que nós vamos. Alguns dias atrás nós falamos aqui numa palavra tão tremenda sobre encha a sua casa de louvor. Seu ambiente de trabalho, se for possível, de louvor. Encha, meu irmão, encha. Porque aqui nós estamos com uma população brasileira tão vou deixar a palavra do irmão. Tão despreparada. Vou melhorar a palavra. Porque durante anos e anos e anos e anos, qual era o principal centro de informação que as pessoas guardavam na sua mente, alma e coração? Era a palavra de Deus? Não, eles guardavam as informações que faziam assim, plim, plim. Por isso nós temos um país que tem tudo para dar certo e dar errado. Porque os corações é de gente que só quer levar vantagem, dá jeitinho brasileiro, quer ficar rico sem trabalhar, quer que tudo seja na facilidade, iguais às novelas do plim, plim. Sim ou não? Estou exagerando? Não. Nós tivemos gerações que foram dominadas. E hoje, com um nível tão grande de acesso, a mesma galera que eles botaram lá está dizendo assim, não, vamos pegar as outras informações e vamos fazer censura para todas elas. Porque senão, esses corações vão começar a conhecer outra coisa. E vão começar a tomar decisões diferentes. Tudo parte do seu coração, meu irmão. O que é que você ouve todo dia? O que é que você lê todo dia? Que tipo de música você ouve todo dia? Porque a música ela tem uma facilidade de penetrar no nosso coração. Você às vezes ouviu uma única vez uma música. Quando você menos percebe, você está ou não cantando um pedacinho dela? E o restante que você não sabe, você continua com a melodia na cabeça e fica...
Mas continua com a mesma melodia. Porque a música tem facilidade de entrar nos nossos corações. Muito fácil. Então o que é que você ouve todo dia? O que é que você canta todo dia? Que palavras? O que é que você cultiva por informação? Meu irmão, guarde o seu coração. Coloque um sentinela na porta do seu coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu preciso ainda te dar mais 2 informações para nós encerrarmos. O coração humano, cuidado, ele não é 100% confiável. O coração humano não é 100% confiável. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, por causa que eu estou sentindo no meu coração? Da onde veio esse sentimento que ele está sentindo no coração? Não, veio da palavra de Deus. Então a possibilidade de dar certo é grande. Não, porque eu estou sentindo meu coração. Veio da onde? Eu estou agindo porque eu estou sentindo no coração. Cuidado. A Bíblia tem uma advertência sobre isso. Tá? Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o quê? Mais do que todas as coisas. Agora ficou ruim, né? O lugar que você vai tirar todas as decisões da sua vida, a Bíblia diz que é o pior que existe. É o mais enganoso de todos. Ih, agora ficou ruim. Calma, não desvia não, tem jeito. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Volta lá a imagem, depois a gente volta no versículo. O que é que torna o nosso coração corrupto aqui nessa imagem? Quem é que corrompe o nosso coração? A alma. Pega as janelas, pelo que ela ouve, pelo que ela lê, pelo que ela toca e tudo mais, passa informação, joga e a alma pega e joga para o coração e diz assim, isso aqui é muito bom, rapaz. Pois você experimentava, caía de cabeça. Ó, tem um jeitinho fácil de ganhar dinheiro. Ah, tranquilo. Aproveita que fulano é bobo. Ah, põe no papel e manda ele assinar. O que é que corrompe o nosso coração? Aquilo que nós temos dentro da nossa alma. Por isso que o coração é enganoso. Porque ele não toma decisões próprias. Ele toma decisão ou influenciado pela alma. E se é influenciado pela alma, ele está corrompido. Ou influenciado pelo Espírito, que limpa. Enquanto a alma tenta corromper, o Espírito Santo dentro do nosso Espírito tenta limpar. É uma guerra. Uma guerra. Todo dia. Uma luta que nós temos. É? O Espírito está pronto, mas a carne é? Então não alimente a carne. A carne é essa guerra que fica aqui, ó, para ver quem domina o nosso coração. Isso é que é carne. É a guerra para saber quem vai dominar o nosso coração. Por isso que ele é enganoso. Porque ele é altamente corrompido pela alma. Vamos continuar o versículo? Eu estou trazendo texto bíblico para você ver como estou inventando nada. É Bíblia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só tem um que conhece. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que é que Deus está dizendo? O coração do homem pode ser enganoso. Ele pode estar corrompido, enganando os outros. Mas eu, Senhor, eu esquadrinho. O que você entende por esquadrinhar? Cada detalhe. Cada detalhe. É assim que Deus olha para o nosso coração. Querida, deixa eu te dar uma informação que talvez você não vai gostar. Mas na hora que você está aqui dentro da igreja, adorando o Senhor, Deus não está olhando a tua mão. Apesar que precisamos levantar as mãos, sinal de rendição, tá? Ele não está olhando. Ele não está olhando se você está cantando bonito, afinado, desafinado, nada. Ele está
Eu vou usar aqui meu celular porque aqui também tem uma lupa. Ele está pegando uma lupa, assim, que aumenta. E ele está pegando essa lupa e olhando lá dentro do nosso coração. Põe o coração de volta aí. E olha assim pro coração, aí ele vai fazer isso aqui. Ele vai aumentando, aumentando, vai buscando cada cantinho lá. Olha, você está vendo como está ficando diferente? Cada cantinho ele vai buscar. Aí ele fica. É a hora que Deus diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Deus diz assim: socorre, Jesus. Não, Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus não se escandaliza com nada. Nós que nos escandalizamos. Por que Deus não se escandaliza? Você já pensou nisso? Quando alguém faz alguma coisa errada, que nem teve aqui no som, você se escandaliza. Por que Deus não se escandalizou? Porque a alma dele não dá palpite. A alma não manda nele. Pelo fato da alma não mandar em Deus, ele não se escandaliza com nossos erros e pecados. Mas como a Bíblia diz que ele é amor, ele faz o quê? Ele perdoa e nos dá uma nova chance. Porque a alma, quando alguém erra, o que é que a alma diz? Se a alma influenciou uma multidão a olhar para Jesus e gritar: crucifica, 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 o que é que a nossa alma diz para nós? Mata logo e enterra. Só que quando você é cheio do amor de Deus no seu coração, você pensa assim: se Jesus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Ele esquadrinha o nosso coração. Não adianta a gente falar uma coisa e dentro ter outra. Meu irmão, só pensa uma coisa. Daquilo que você guarda no seu coração, quem vai ser beneficiado ou contaminado? Só você. Só você. Deixa eu fazer um negócio aqui na prática para você entender. Vem cá, Tchuan, me ajuda aqui. Tchuan tá chegando, aí eu digo assim: ô meu amigo! E meu coração, tá dizendo o quê? Ô meu amigo, como é que você tá? Aí dá aquele abraço. Meu corpo está tentando dizer uma coisa, mas meu coração está dizendo outra, não está? Falsidade. Falsidade. Sabe quando é que a gente sabe como é o coração das pessoas? Não é quando está perto, é quando está longe. Pode voltar, filho. É quando o cara está embora e você diz assim: garoto é gente boa. Eu não precisa saber. Estou dizendo para você: garoto é gente boa. Gosto de graça dele. Isso é porque eu tenho no seu coração. E referente ao rei é verdade. Gosto de graça dele. Parceirão bom de viagem. Por quê? É aquilo que está dentro do coração, meu irmão. Então não adianta. Isso é algo que você pode não gostar, mas põe amor. Não adianta a gente domingo ter uma cara na presença de Deus e durante a semana ter outra. Porque Deus não vai olhar a nossa cara de domingo e nem a cara da semana. Ele vai olhar o que está dentro do nosso coração. O coração do homem enganoso, desesperadamente corrupto. Só tem um que conhece: o Senhor. Por quê? Porque ele esquadrinha. Ele não pega informação de terceiro sobre o teu coração. Ele vai lá olhar lá dentro do teu coração como é de verdade. Ele não sai pedindo informação dos outros. Ele não chega com alguém e diz assim: ô Juju, você sabe como é o coração do fio? Não, ele vai direto lá no coração do fio e olha. Simples assim. E por que Deus faz isso? Deus olha lá dentro do coração da pessoa. O texto diz: para dar a cada um segundo o seu proceder.
para retribuir conforme as suas ações. É para isso que Deus esquadrinha o coração. Então quer dizer que Deus olha meu coração para saber o que está de errado lá dentro, para me punir? É isso? Não. É para consertar. Por isso ele diz assim: filho meu, depois que Deus dá uma olhadinha lá dentro, que Ele vê todos os erros do nosso coração, Ele vira a corda e diz assim: esse aqui não tem jeito não. Faz isso? O que é que Ele faz? Ele olhou para o meu coração, para o seu coração, viu tudo errado, corrupto, cheio de todo mal. Foi o que Ele fez? Posso entrar? Posso cear com você? Posso fazer parte da sua vida? Filho meu, dai-me o teu coração. Entendeu o tamanho do amor de Deus, meu irmão? Isso me constrange. Isso me constrange. Saber o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. E por fim, cuide do seu coração, porque é a defesa da sua integridade e da sua paz. Cuide do seu coração para você ter paz. Tem informação, querido, que é melhor você não saber. Melhor você ter paz. Sério. Você não precisa ficar sabendo de tudo, não. Principalmente aquilo que tira a tua paz. Pastor, porque falaram tal coisa de você? Eu digo, não quero saber. Não quero. Eu tenho uma filosofia que você já conhece. Pastor, porque fulano falou de você. Se fosse importante, falava para mim. Se falou para outro, porque não é importante. Ele falou pelas suas costas. Perfeito, ele está no lugar certo. Lá atrás eu estou caminhando na frente. Eu vou perder meu tempo de voltar lá atrás? Não, eu continuo caminhando. Tem coisa que você não precisa saber, irmão. Não, porque você sabe o que falar de você. Não quero saber. Você ouviu? Não quero, meu irmão. Mas tem tal coisa, porque está todo mundo lendo. Não preciso ler. Preciso ler o que é bom. Sabe aquela história? Está todo mundo fazendo, todo mundo dizendo. Meu irmão, você é diferente, você é cidadão do céu, você não é todo mundo. Amém? Proteja seu coração. Sem a proteção do coração, a pessoa ela fica à mercê das circunstâncias externas. Reage com raiva, impulsivamente, cede aos desejos nocivos, perde a sua clareza de entendimento. Guardar o coração é um ato de preservação. É um ato de quê? Essa frase tem aí, coloca para mim, por favor. Guardar o coração é um ato de preservação do seu caráter, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. Quando você guarda o seu coração, você protege a sua integridade como pessoa, você protege a sua saúde mental e você protege o seu espiritual. De tudo que tens para guardar, guarda bem o teu dinheiro. De tudo que tem que guardar, guarda bem a fofoca do dia. De tudo que tem que guardar, guarda bem o teu patrimônio. De tudo que tem que guardar, guarda bem o teu, porque de lá procede todas as fontes de decisões da tua vida. Como eu posso guardar bem o coração? O que eu preciso fazer para guardar bem o meu coração? Próximo domingo, 18h30, neste lugar. Vamos ficar em pé? Agradecer ao Senhor. De tudo que tens que guardar, guarda bem o teu coração. Hoje eu mostrei só o problema. Próximo domingo nós vamos mostrar a solução. Se não conseguir estar conosco aqui, nós transmitimos nosso culto pelo canal do YouTube da nossa igreja, Projeto Vida Cunha. Não deixe de assistir. Aconselho mais, pegue um desses dias e ouve de novo essa palavra. Faz anotações, manda as dúvidas.
Precisar, a gente marca um dia aqui só para tirar dúvida. Mas uma coisa é certa, meu irmão. É a base primordial da vida do ser humano. É o seu coração. De tudo. De tudo. Tudo que tens, a coisa mais importante que você tem é o teu coração. Como está o teu coração? Como está o teu coração? As decisões que você tem tomado, decisões do seu coração, corresponde ao que está no seu coração. As palavras que saem da sua boca, correspondem ao que tem no seu coração. A reclamação que sai da sua boca, procede do que está guardado dentro do seu coração. Os elogios que você tece, procede do que está guardado no seu coração. O medo que não deixa você tomar decisões, te paralisa, é porque ele está dentro do seu coração. A ansiedade, que quer as coisas rapidamente solucionadas, é porque a tua alma já contaminou o teu coração. Há algum louvor nos teus lábios, algum agradecimento? É porque já está dentro do seu coração. Há perdão, você tem facilidade de perdoar? É porque o que está dentro do seu coração. Não, pastor, eu não tenho facilidade de perdoar. Porque também o seu coração está corrompido. Isso já contaminou todo o seu corpo. Mas o Senhor nos ama tanto, que Ele quer nos dar um novo coração. Se há uma promessa na Bíblia, que nós precisamos entender, e vamos entender nos próximos dias, e desejar, é quando o Senhor diz assim: eis que eu tirarei de vós um coração de pedra, e colocarei um coração de carne, e vocês terão um coração segundo o coração de Deus. Deus é lindo demais, Ele sabe, Ele nos fez, Ele sabe que o coração é o centro de tudo. Por isso a maior preocupação de Deus é cuidar do nosso coração. E hoje, se você ouviu essa palavra, Jesus continua dizendo para mim e para você: eis que estou à porta, se alguém ouvir a voz, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu cear com você, deixa eu ter comunhão com você, deixa eu cuidar do seu coração. Quando Deus bate na nossa porta, Ele está dizendo assim: deixa eu ser o seu cardiologista espiritual, deixa eu cuidar do seu coração. E quando o Senhor entra no nosso coração, Ele limpa, Ele purifica. A alma vai desistir? Não vai continuar querendo contaminar. Mas agora você tem autodefesa, você tem defesas. Ele vem, traz o Espírito, traz os dons do Espírito Santo e coloca no teu coração. Ele dá entendimento da palavra e desce. Aí você esconde a palavra no coração e você começa a ter um coração que reage contra a alma, reage contra as influências que contaminam. Por isso, hoje é o dia, querido.